Você já teve a sensação de que está vivendo uma vida que não parece totalmente sua, como se algumas escolhas, alguns caminhos, algumas dificuldades não tivessem começado com você? Você olha para a sua história e, em alguns momentos, sente que está repetindo algo, sem entender exatamente o que, mas sente, e isso não é coincidência. Na constelação familiar, existe um conceito profundo: lealdade invisível, um tipo de amor inconsciente que faz você se manter conectado à sua família, mesmo que isso limite a sua própria vida. Hoje você vai entender como isso acontece e como isso pode estar influenciando suas escolhas sem você perceber. O que é lealdade invisível? Na visão sistêmica, o vínculo com a família é muito mais forte do que parece. Não é só emocional, não é só psicológico, é profundo, é um vínculo de pertencimento. E para continuar pertencendo, o inconsciente faz algo silencioso. Ele mantém conexões, mesmo que isso tenha um custo, mesmo que isso limite você. Essa é a lealdade invisível. Sinal 1. Você repete a história dos seus pais. Você começa a perceber que sua vida se parece com a dos seus pais. Relacionamentos parecidos, dificuldades parecidas, decisões parecidas, mesmo quando você tentou fazer diferente. Isso pode ser lealdade, como se, inconscientemente, você dissesse: eu sigo com vocês. Sinal 2. Você se limita para não superar. Esse é muito forte. Quando a pessoa começa a crescer, algo trava, porque lá no fundo existe uma sensação: se eu for além, eu me afasto deles. Então, a pessoa se limita. Não porque não pode mais, mas porque não se permite. Sinal 3. Você carrega dores que não entende. Tristeza sem motivo claro, medos que não fazem sentido, peso emocional constante. Isso pode não ser seu, pode ser algo que veio antes e que você está carregando por lealdade. Sinal 4. Você escolhe caminhos que não são seus. Às vezes, a pessoa olha para a própria vida e sente: isso não combina comigo, mas continua, porque existe um vínculo, uma conexão com alguém do sistema, e isso direciona escolhas, sem que a pessoa perceba. Sinal 5. Você sente culpa ao ser você mesmo. Quando você tenta ser diferente, vem a culpa. Quando tenta viver sua vida, vem o desconforto, como se estivesse traindo alguém, mas não é traição, é apenas movimento. A lealdade invisível é uma das forças mais profundas dentro de um sistema familiar. E o mais impressionante é que ela nasce do amor. Não de um amor consciente, mas de um amor silencioso, invisível, profundo. Um amor que diz: eu fico com você. Eu não vou te deixar sozinho. Eu carrego isso também. Mesmo que isso custe a própria liberdade, mesmo que isso limite a própria vida. E por isso, muitas vezes, a pessoa nem percebe. Ela acha que está apenas vivendo a própria história, mas na verdade, está continuando algo que começou antes dela. Está sendo fiel a algo que não foi visto. E aqui existe um ponto muito importante. Você não precisa romper com a sua família para se libertar. Pelo contrário, na constelação familiar, a verdadeira mudança não acontece na rejeição, ela acontece no reconhecimento. Quando você começa a enxergar quem veio antes de você, o que foi vivido, o que foi carregado, o que foi difícil, algo muda dentro de você. Você para de lutar contra isso e começa a dar lugar. E quando algo encontra o lugar, ele já não precisa mais se repetir. E isso muda completamente a sua vida, porque você deixa de agir por lealdade inconsciente e começa a agir com consciência. Você pode continuar pertencendo, sem precisar repetir,
sem precisar carregar, sem precisar se limitar. Você pode olhar para sua história, honrar sua família, reconhecer tudo o que veio antes e ainda assim seguir o seu próprio caminho, sem culpa, sem peso, sem precisar provar nada. Porque no fundo, pertencer não exige sofrimento. Pertencer não exige repetição. Pertencer exige apenas reconhecimento. E quando você reconhece, a vida começa a fluir de um jeito diferente, mais leve, mais claro, mais seu. Se esse vídeo fez sentido, se inscreve no projeto Reconexão, porque entender esses padrões muda completamente a forma como você vive. E me conta, você já sentiu isso na sua vida? E se esse conteúdo te ajudou, compartilha com alguém que também pode estar vivendo isso.